pode ter um super reforço caseiro em 2024? Pois é, galera, que história é essa? A gente vai trazer nesse vídeo aqui, porque tem jogador que pode acabar ficando no Flu em 2024, e isso seria uma notícia muito boa, esportivamente falando. Na área das finanças, a gente vai falar sobre patrocínios no Fluminense. O Fluminense está faturando um valor milionário que eu confesso para vocês que é maior do que eu esperava por ano, mas pode, claro, aumentar ainda mais. Vamos comentar bastante sobre isso nesse vídeo, além de falar da molecada da base que vai a campo novamente pela Copinha hoje à tarde lá em São Carlos. A gente vai trazer todas as informações sobre os moleques de Xerém, beleza? Então desde já vou te convidar a assistir esse vídeo até o final e pedir para você deixar o like, que ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube, trazendo as informações do Flu sempre para você ficar muito bem informado, beleza? Vamos começar com as informações, meus amigos e minhas amigas, porque começo de ano a gente sabe, né? Comecinho de janeiro já é muito tradicional. Tem Copa São Paulo de futebol júnior. O Fluminense tem esse torneio como algo muito importante, já que a gente sabe como o Fluminense valoriza a formação de jovens atletas, como o Xerém é importante para a nossa equipe profissional, né? Vale lembrar, ano passado, vários jogadores de Xerém estavam no time campeão da Libertadores, e o gol do título, inclusive, é do John Kennedy, moleque de Xerém, faz o gol do título da Libertadores. Então a Copa São Paulo é um momento que a torcida do Fluminense gosta muito de acompanhar, porque o futuro do Fluminense ali está. E hoje, às 3 da tarde, o Fluminense enfrenta o Lagarto, lá de Sergipe, lá no estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos, pela segunda rodada da Copinha. Vale lembrar, né, o Fluminense na primeira partida, na partida de estreia, venceu o São Raimundo de Roraima por 3-0. Foram 2 gols do Agner, né? O primeiro gol de fora da área, abrindo o placar. Depois, no segundo tempo, teve um pênalti para o Fluminense, concretizado pelo João Lourenço, ponta esquerda, também um destaque importante dessa equipe sub-20. João Lourenço, inclusive, já atuou há alguns minutos pela equipe principal do Fluminense. E mais na reta final do jogo teve outro pênalti que o Agner foi para a bola, perdeu o pênalti, mas no rebote concretizou e deu os números finais da partida, 3-0 para o Fluminense. Essa partida de hoje contra o Lagarto, lá em São Carlos, o Fluminense pode se classificar de maneira antecipada para a próxima fase da Copinha. Basta vencer o seu confronto de logo mais e que o outro jogo da chave termine em empate, né? Se tiver algum vencedor no outro jogo, o Fluminense, por mais que esteja com a situação encaminhada, não estará 100% garantido na próxima fase, vai precisar fazer o resultado na última rodada, tá? Temos aqui a provável escalação do Fluminense para esse jogo de logo mais. Vale lembrar, né, que muitos jogadores com idade de sub-20, né, que poderiam estar nesse time da Copa São Paulo, já estão no CT Carlos Castilho treinando com a equipe principal do Fluminense, porque serão aproveitados, utilizados no começo de Campeonato Carioca, né? O Fluminense, por ter jogado o Mundial de Clubes, os jogadores entraram de férias mais tarde, né? A final do Mundial foi no dia 22 de dezembro, os caras entraram de férias só a partir do dia 23, precisa de um mês de férias, até pela lei trabalhista do Brasil. Então esses caras só vão se representar no dia 23 de janeiro e o Carioca começa no dia 18. Então essa molecada vai ganhar chances no começo. Então, de certa maneira, dá para dizer que essa equipe do Fluminense que vai a campo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que vai a campo contra o Lagarto, é, de certa forma, uma equipe B, por assim dizer, do sub-20 tricolor, tá? A provável escalação do técnico Caio Couto do Fluminense é a seguinte: Álvaro no gol, Júlio Fidelis na lateral direita, Davi Schwindes, Gustavo Sintra e Léo Jance. No meio-campo, Fabinho, Freitas e Agner. E lá na frente, João Lourenço, Riquelme Felipe e Kelvin no comando de ataque, tá? O que a gente pode falar dessa equipe do Fluminense, né, de destaques para trazer aqui dessa garotada, eu vou começar, vamos na ordem aqui, tá? O Júlio Fidelis, lateral direito, é muito bem falado, já chegou a ser relacionado para a partida do profissional ano passado, acabou não entrando em campo, mas é um lateral direito muito elogiado nas categorias de base. Na lateral esquerda, quem tá jogando é o Léo Jance, né, o camisa 16, para quem viu o primeiro jogo. Algumas pessoas elogiaram, outras pessoas não elogiaram tanto, mas o que me chama mais a atenção aqui é porque no banco dele tá o Esquerdinha, né, que é um jogador que subiu para o profissional do Fluminense no passado, chegou a fazer uma partida contra o The Strongest lá na altitude, mas nessa equipe sub-20 da Copinha, o Esquerdinha
tá no banco, né? Muito provavelmente é porque o Esquerdinha é muito novo, né? O Esquerdinha era do Sub-17 até ano passado, agora tá no Sub-20, primeiro ano de Sub-20. Léo Jansen é um jogador um pouco mais pronto, por isso deve estar atuando mais uma vez na Copa São Paulo. No meio-campo tem o Freitas, que se destacou bastante na Copa São Paulo do ano passado, tinha até a expectativa, a esperança dele aparecer no profissional do Fluminense ao longo do ano de 2023, teve até informações sobre isso, que o Diniz queria dar chances para ele, queria aproveitar esse jogador, mas acabou que ele jogou alguns minutinhos contra o Madureira e só, nunca mais apareceu na equipe principal, tá aqui novamente na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Wagner, né, meteu 2 gols no primeiro jogo, é um grande destaque, um jogador tecnicamente muito acima da média, chama muito a atenção, é o camisa 10 dessa equipe, também vale a pena ficar de olho nesse jogador. E na frente, cara, o jogador que eu destaco desse trio de ataque do Fluminense é o Riquelme Felipe, tá? O Riquelme Felipe é um meia canhotinho de muita qualidade, tá? Ano passado, esse moleque é muito novo, ano passado eu fui lá na Rua Bariri ver um Fla-Flu pela final da Copa Olaria, Sub-16, e o Riquelme Felipe estava em campo, ou seja, era um jogador de 16 anos e esse ano já está na Copa São Paulo de Futebol Júnior, torneio Sub-21. Ele tá jogando o primeiro jogo, foi uma partida um pouco apagada do Riquelme Felipe, mas também tem esse fator, né? É um moleque muito novo para a idade do torneio, né? O torneio é Sub-21, esse moleque tem 16, 17 anos, mas qualidade ele tem demais. Meteu, inclusive, um gol do meio de campo contra os profissionais do Boa Vista no amistoso que o Fluminense Sub-20 fez. Então, olho no Riquelme Felipe, porque esse moleque tem muito futuro, tem muito potencial. Eu gosto demais desse jogador. Beleza? Vamos prosseguir aqui nas informações, porque tem valor milionário para falar e tem reforço caseiro que o Fluminense pode ter em 2024, informações muito importantes, mas antes eu quero fazer uma rápida pausa, um rápido break aqui, para dar uma moral para a galera que está sempre dando moral para a gente aqui na Central. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo, nos contando o seu nome, claro, e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde, nesse mundo gigantesco, a Central Fluminense consegue alcançar. E a galera sempre chega junto, manda aí o nome e o local de onde está assistindo. A gente está com uma lista enorme de gente para mandar um abraço. Nesse vídeo aqui eu separei uma turma para mandar esse alô, esse salve. Então vou mandar um abraço pro Edivaldo de Salvador, pro Jorge Filhos de Búzios, aqui no Rio de Janeiro, pro Luiz de Saquarema, também no Rio de Janeiro, pro Apóstolo Romildo de São José de Piranhas, na Paraíba, pro Raimundo de Itaú, no Rio Grande do Norte, pro Evaldo de Santarém, no Pará, pro Adalberto de Itacoatiara, no Amazonas, pro Jorge de Juiz de Fora, né, em Minas Gerais, pro Valdo aqui do Rio de Janeiro, pro José lá do Acre, pro Edivaldo de Araruama e pro Nivaldo de Vitória da Conquista, na Bahia. Um abraço pra galera ligada aí na Central e o convite, claro, para você que está nos assistindo. Se quiser que a gente mande um abraço, um salve, citando o seu nome em algum vídeo aqui da Central, deixa um comentário me contando, claro, o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos prosseguir nas informações, gente, porque o Fluminense está recebendo um valor milionário por ano, mas a sensação que dá é que o Fluminense poderia receber ainda mais, tá? Eu tô falando do contrato de patrocínio master com a Betano. Foi divulgada uma lista dos maiores contratos de patrocínio master para 2024 no futebol brasileiro. E assim, vamos lá. Quem quiser olhar pelo lado positivo vai dizer, o Fluminense está no top 10 de maiores patrocínios. Legal, muito bom. Pelo lado negativo, tem uns times aqui na nossa frente que não dá para entender o Fluminense ganhar menos em patrocínio master do que eles. Vamos lá, o ranking é o seguinte: em primeiro lugar está o Flamengo com a PixBet, né, um contrato recém-assinado do nosso rival da Gávea, de 85 milhões por ano, um valor realmente muito expressivo. Em segundo lugar vem o Palmeiras com a Crefisa paga 81 milhões de reais para o Palmeiras. Em terceiro lugar, empatado, tá Grêmio e Inter, né, a dupla Grenal, com o mesmo patrocínio, que é da Banrisul, um banco lá do Rio Grande do Sul, que paga 30 milhões de reais para ambos. Em quinto lugar, né, já que tem dois empatados em terceiro, vem o Botafogo do Rio de Janeiro com acordo com a casa de apostas Parimatch, que paga 27 milhões e meio de reais. Em sexto lugar, tem o Cruzeiro com a Betfair, também casa de apostas, que paga 25 milhões de reais. Em sétimo, o Santos com a Blaze paga 22 milhões de reais e meio ao Santos. Em oitavo, o Vasco com a PixBet recebendo 22 milhões de reais. E em nono, empatados Fluminense e Atlético Mineiro, ambos clubes da Betano, pelos quais a Betano paga 20 milhões de reais
por ano, tá? Vamos lá, é assim, eu sinceramente eu achava até que o valor era menor, tá? Pelas informações que a gente tinha, eu achava que a Betano tava pagando menos do que isso pro Fluminense. 20 milhões de reais, gente, é um valor que eu acho baixo por tudo que o Fluminense oferece à Betano. É importante a gente frisar, né, que a Betano tá com o Fluminense desde 2021, e, enfim, ela assinou com o Fluminense na baixa, por assim dizer, né? Era um momento que o Fluminense estava muito tempo sem patrocínio master, a Betano chegou, fechou essa parceria. Esse contrato já foi renovado, agora ele é válido até 2025, e tá aí o Fluminense ganhando 20 milhões, mesmo valor do Atlético Mineiro, né? Muita gente sempre reclamou, vejo muito torcedor do Fluminense reclamando que o Atlético Mineiro estaria ganhando mais da Betano que o Fluminense, mas segundo esse levantamento, os dois ganham a mesma coisa, os dois ganham 20 milhões de reais. De qualquer forma, eu acho que esse valor teria que ser reajustado, o Fluminense tem que conversar com a Betano, ou quem sabe até buscar outras empresas para patrocinar o clube, porque o Fluminense está em alta, é o atual campeão da Libertadores, jogou Mundial de Clubes, o mundo inteiro viu a camisa do Fluminense, viu o logo da Betano ali. A gente vai ter o Super Mundial em 2025, né, o contrato com a Betano até o fim de 2025, então ela também, em tese, estaria lá nesse Super Mundial, na Copa do Mundo de Clubes, pagando apenas 20 milhões na camisa do Fluminense, além do Marcelo, né, gente? Depois que o Marcelo chegou, o Fluminense, o mundo inteiro parou para olhar o Fluminense, está todo mundo, né, olhando o logo da Betano ali. Então acho que o Fluminense tem que tentar, não sei qual seria a viabilidade disso, mas tem que tentar um aumento nesse acordo de patrocínio, seja com a própria Betano, ou seja com alguma outra empresa que venha, pague a multa para encerrar esse contrato com a Betano e pague um valor mais interessante ao Fluminense para estampar esse patrocínio master. 20 milhões de reais por ano, eu achei que era pior, mas ainda está longe de estar bom esse valor que o Fluminense recebe anualmente da empresa de apostas esportivas Betano. Beleza? Vamos prosseguir nessa informação, porque o Fluminense pode ter um super reforço caseiro em 2024. Meus amigos e minhas amigas, se isso aqui acontecer, ou melhor, se não acontecer, é uma notícia muito boa esportivamente para o Fluminense. Essa informação vem lá da Inglaterra, dos jornalistas Ben Jacobs e Jack Talbot, falando sobre o interesse do Fulham no André Trindade, volante do Fluminense, né? A gente gravou há pouco tempo uma notícia do próprio Ben Jacobs falando que o André já teria um acordo verbal com o Fulham para se transferir nessa janela de janeiro. O Fluminense, segundo a publicação desse jornalista, teria pedido 30 milhões de libras ao Fulham e aí a negociação iria avançar. Só que, de acordo com o próprio Ben Jacobs hoje e o Jack Talbot também, né? Essa notícia vem nessa dobradinha de jornalistas, o Fulham recuou e não deve fazer esse movimento para comprar o André. Segundo esses jornalistas, existe um outro clube lá da Inglaterra, da Premier League, que entrou na briga pelo volante. Só que é importante frisar, esse clube não é o Liverpool. Eles frisaram que não é o Liverpool. A gente lembra muito bem que no meio do ano passado, o Liverpool chegou firme para tentar comprar o André, ofereceu 30 milhões de euros ao Fluminense, oferta que foi recusada, já que o André tinha aquele acordo com o Fluminense de ficar até o final do ano para ganhar a Libertadores, terminar essas competições e ser negociado apenas em janeiro. Então o Liverpool fez essa proposta que financeiramente o Fluminense considera vantajosa, mas foi recusada à época. Muito se esperava que o Liverpool voltasse agora em janeiro com uma proposta pelo André, mas isso não vai acontecer. Eles contrataram outros volantes que estão dando resposta por lá e aí o Liverpool desistiu dessa contratação. O Fulham, para conseguir contratar o André, para fazer esse movimento, ele precisaria vender o João Palhinha, um volante português que estava na mira do Bayern, né? Um jogador mais ou menos ali na mesma posição do André, na mira do Bayern de Munique. Existia a possibilidade dele ser vendido nessa janela agora do meio do ano, e caso isso acontecesse, aí sim o Fulham viria atrás do André. Só que até agora isso não aconteceu, tá? Essa movimentação do Bayern para contratar o João Palhinha não rolou. Então o Fulham dá uma recuada e por hora não deve contratar o André. Vale lembrar, gente, que a multa rescisória do André aqui no Fluminense é de 213 milhões de reais, né? 40 milhões de euros na cotação de hoje dá 213 milhões de reais. É um valor realmente estrondoso caso o Fluminense venda o jogador pela multa. A informação que saiu do Ben Jacobs anteriormente, quando dizia que o Fulham tinha acordo verbal com o André, falava que o Fluminense pediu 30 milhões de libras, o que é um pouco a mais, cerca de 24 milhões de reais a mais do que o valor de 30 milhões de euros que foi noticiado aqui pelos jornalistas brasileiros. Os jornalistas brasileiros botaram que o Fluminense pediu 30 milhões de euros, o Ben Jacobs falou em 30 milhões de libras. Fato é que a multa rescisória do André é de 40, então se alguém pagar 40, o Fluminense não tem o que fazer, vai ter que aceitar a proposta. E teve uma informação também que a gente comentou ontem aqui do João Brandão, do Lance,
falando que os clubes sauditas estavam de olho no André, poderiam inclusive pagar a multa rescisória do volante. Acho que o André não tem muito interesse em ir para a Arábia Saudita, mas claro, se vier uma proposta financeiramente muito boa, isso acaba seduzindo o jogador e ele pode acabar indo. Mas se não vier proposta para o André, gente, o André pode acabar ficando no Fluminense em 2024. Teve essa informação lá atrás do GE, né, de que era uma possibilidade. O André jogar o primeiro semestre aqui no Fluminense, jogar a Recopa, começo da fase de grupos da Libertadores, porque a janela de meio de ano na Europa é a janela mais movimentada, que os clubes chegam com mais grana para investir, então talvez propostas mais vantajosas pelo André aparecessem somente no meio do ano. Vamos aguardar para ver. Eles falam que há um novo clube inglês na briga, mas essa proposta tem que ser financeiramente viável para o Flu, senão o Fluminense não vai vender o jogador e vai ficar com ele mais 6 meses. Se isso acontecer, gente, a gente vai ter um jogador de seleção brasileira por mais 6 meses no Fluminense, o que seria ótimo, né? Até agora o Fluminense não se movimentou para contratar volantes no mercado, teve algumas especulações, Bruno Gomes, Christian, Denilson, nenhuma delas foi para frente e nenhum nome que empolgue a torcida tricolor para substituir o André nessa posição. Então tê-lo por mais 6 meses seria fantástico, né? Financeiramente o Fluminense precisa sim fazer essa venda, esses 30 milhões de euros daria 160 milhões de reais, é um valor que o Fluminense teria direito a 90% dele, então é algo que ajudaria muito financeiramente o Fluminense, mas analisando a parte esportiva, a parte técnica, ter o André por mais 6 meses, mais um ano, para sempre, seria fantástico para o Fluminense. E essa é sempre a minha torcida. Beleza, galera? Essas eram as informações. Eu quero, claro, que você deixe um comentário aqui embaixo sobre todas elas. Vale a pena manter o André por mais 6 meses? Seria bom para o Fluminense? Ou a gente tem que fazer dinheiro logo com esse jogador? Deixe seu comentário aí para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!